Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Eu estava orando a Deus essa semana e pensando nas portas que queremos que Deus abra. Deus tem o maior prazer de nos abençoar, irmãos. Olha, Deus gosta de nos abençoar, gosta, mas assim como nós, que não temos muita alegria em dar uma coisa para uma pessoa, para o mal, ou essa pessoa não ser grata, Deus também. Temos que ser gratos a Deus, gratos por tudo que Ele já nos deu, gratos pela vida, gratos por estarmos respirando, gratos por estarmos andando. Então temos que ter um coração de gratidão, para que tudo que Deus tem para nós venha. Mas quando eu pensava sobre a porta que Deus queria que eu falasse nessa semana, tem porta de saúde, tem porta de prosperidade, tem a porta da fé, a chave da fé que abre a porta do milagre. Nós falamos isso, mas quando eu comecei a ler a Bíblia e Deus falou no meu coração sobre a porta do coração de Deus, a maior, a melhor, a mais importante porta, Carlinhos, que precisamos abrir é a do coração de Deus. Porque quando o coração de Deus está voltado para nós, quando o coração de Deus está se agradando de nós, está aberto para nós, oh queridos, antes que você peça alguma coisa, Deus já está preparando para te dar, porque Ele é assim, um suspiro seu, e Deus começa a preparar, porque o coração está em sintonia, o coração está aberto. O coração de Deus, aberto na nossa direção, faz com que gere um complô dos céus, para que nós sejamos protegidos, guardados, abençoados. Assim era na vida de Jó, e sempre foi, mesmo na guerra, o coração de Deus estava voltado para Jó. Nós não vamos passar o que Jó passou, porque Jó já passou para a gente não precisar passar. Jesus já pagou todo o pecado para nós não precisarmos sofrer. Diga amém. Mas quando eu vejo acerca do coração, eu me lembro quando Jesus estava na cruz do Calvário. Vejam, do lado de Jesus tinha um ladrão, um assassino. Do outro lado, outro assassino. Um dos assassinos, que a Bíblia chama de dois ladrões, mas ninguém era condenado à morte por roubo. Era condenado à morte quando tinham crimes capitais, crimes dignos de morte. Então aqueles homens do lado de Jesus, vamos chamá-los de ladrões ainda, antes de entrar em Colossenses. Um deles zombava, um deles ficava zombando e dizendo: se você não desce daqui, você não é Deus, salva-te a ti mesmo, faz alguma coisa. E Jesus permanecia calado. Jesus nunca respondeu os zombadores, Jesus nunca respondeu aqueles que vivem com desonra no lábio. Aí do outro lado de Jesus, um outro ladrão olha para aquele primeiro e diz: rapaz, você não tem medo, não tem temor, não tem vergonha? Nós estamos aqui porque nós erramos. O que aquele cara estava fazendo? Uma confissão. Ele diz: nós estamos aqui porque nós pecamos, nós fizemos o que era mal, nós merecemos estar aqui, mas esse não fez nada de errado. Você não teme a Deus? Aí depois dele falar isso, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele, aí Jesus responde. Por que Jesus respondeu? Porque ali houve sinceridade e arrependimento. Ele confessa os males que havia feito. Eu estou aqui por causa disso, mas Senhor, lembra de mim. Como que ele diz? Me perdoe disso tudo.
E Jesus olha para ele e diz: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, ou seja, eu vou morrer, você vai morrer, mas você não vai para o inferno não, você vai ficar junto comigo. Porque houve arrependimento. O arrependimento, queridos, ele abre a porta do coração de Deus. Você vê que o zombador permaneceu fechada a porta para ele. O zombador não recebeu nada, mas aquele que foi sincero e pede ao Senhor, aí Jesus olha para ele e diz: ainda hoje. Aquele cara, ele fez tudo de errado a vida toda, gente. Ele não foi bom não, ele não prestou em momento nenhum da vida. Mas quando estava perto da morte, ele olha para Jesus e reconhece todo o seu erro. Arrependimento. Quando você lê em Colossenses 2, 14 até o 15, 14 e 15, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, não deixou nada, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você vê que a cruz cancelou toda a nossa dívida. A cruz cancelou todo o escrito, tudo que estava escrito, porque, queridos, olhe para mim. Tudo que você faz nessa vida é escrito, é gravado. Nada fica sem memória. Há livros que serão abertos diante de Deus. Aí todo escrito de dívida foi cravado na cruz. Até aquilo que você se envergonha até de pensar, até aquilo que você não quer nem tocar no assunto, Jesus cravou na cruz. Foi cancelado. Foi isso que aconteceu com o ladrão. Mas quando que isso acontece com a gente? Quando que isso aconteceu com aquele homem? Quando ele entendeu a chave que abre a porta do coração de Deus, que abre a porta para o perdão, que abre a porta para a salvação, que abre a porta para a bênção, que é arrependimento. Arrependimento sincero entra no coração de Deus, abre todas as portas. É a única chave que abre essa porta. Fazer as coisas certas depois de fazer as erradas não abre a porta. Mudar completamente de vida não abre a porta. A única chave que abre a porta do coração de Deus, que traz o perdão, que podemos tomar posse dessa palavra, que todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, é o arrependimento. Jesus já pagou todo o preço, mas a falta de arrependimento nos mantém encarcerados debaixo da maldição do pecado. Do escrito de dívida permanece. O coração de Deus, queridos, é tocado quando nos arrependemos de verdade. Deixe-me te lembrar, todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Todos nós, em algum momento da vida, em algum momento do dia, comete pecado. Maus pensamentos, maus desígnios do coração, explosões de ira. Cometemos delitos pequenos, outros mais graves, mas todo delito tem uma carga espiritual negativa que acompanha. Todo pecado traz um nível de maldição sobre nós. Então, nós somos atacados por nossas lembranças, por pensamentos, muitas vezes por maus desejos do nosso coração. E se a gente deixar, isso vai acumulando em nossas almas, nos fazendo esfriar até na fé.
Mas quando nós nos arrependemos, temos acesso ao coração do Pai, aí tomamos posse da graça que foi revelada na cruz, essa que eu acabei de ler, que todo escrito de dívida é cancelado. Jesus nos deu vida quando a gente ainda estava numa vida de pecado. Efésios 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Ele vos deu vida quando estávamos mortos lá no pecado. Aí se alguém disser assim, mas eu não tenho pecado mais, apóstolo. Ah, queridos, o Senhor diz na sua palavra em João, se dissermos que não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Mas se pecarmos, temos um advogado que intercede por nós quando nós nos, diga, arrependemos. Ninguém consegue alcançar o coração de Deus se não entender o que é arrependimento. Ninguém. Todos os dias nós somos atacados por palavras que às vezes saem de nossa boca, palavras de morte, e essas palavras alcançam o coração mais rápido do que as palavras de vida. Às vezes somos alcançados por palavras de outros, e uma palavra negativa amarra, prende, nos aprisiona, acumulamos muitas dívidas nos nossos procedimentos, nas coisas que às vezes fazemos, e isso nos aprisiona, isso nos mantém sobrecarregados. Nossas atitudes, amados, elas vão marcando nossas almas e trazem o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, vida eterna. Mas não quer dizer que você pecou hoje e morre logo. Mas começa uma morte espiritual. Você começa a perder alegria, bênção, salvação. E você se torna um zumbi, guiado pelas mazelas da alma, porque o pecado faz isso com a gente. Ele prende você, ele te coloca um jugo insuportável. Todos pecaram, diz Romanos 3, 23, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, mas arrependimento muda tudo. Arrependimento abre a porta do coração de Deus, coloca Deus favorável a nós, abre. E quando Deus está favorável a nós, ainda que o inimigo se levante contra nós por um caminho, por 7 caminhos ele tem que fugir da nossa presença. Ainda que estejamos no meio de uma guerra, Deus está conosco, porque o coração dele está aberto, ele nos ama e nos protege de tudo. Aí temos sintonia com ele. Mas quando você não se arrepende das coisas que você faz, das coisas que você fala, você vai acumulando uma bagagem nas suas costas, vai pesando, e a pessoa vai ficando cansado e sobrecarregado. Quando a gente vai deixando isso entrar na nossa vida, aí nós começamos a andar em passos mais lentos, as coisas não funcionam mais, não tem mais aquela alegria da salvação, aquela alegria de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, porque foi acumulando situações que não foram resolvidas, pecados que não foram perdoados, pessoas que te feriram que você não teve coragem de perdoar. Isso vai acumulando bagagem e nós ficamos cansados e sobrecarregados. É o fiel? Vem cá, fiel.
Bota nas suas costas. Andando, filho. É um artista, né? Mas é assim, ó. Deve estar com muito pecado mesmo, né? Aí Satanás vem e bota mais peso na vida da pessoa. Pode ficar melhorzinho um pouquinho, que você não está tão mal não. Hoje Deus vai te perdoar. A pessoa fica assim, ó. Aqui dentro está mágoa, tristeza, xingamento, raiva, maus pensamentos, prostituição, lascívia, murmuração, fraqueza. Aí fica assim. Mas a Bíblia Sagrada diz, em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e você está entendendo? Está carregado e está sobrecarregado. E Jesus diz assim: e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu vou tirar o fardo dos seus ombros. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Carregar um fardo de pecado para quê, meu Deus? Carregar um fardo mais pesado do que você pode suportar, para quê? Se temos acesso ao coração do Pai, Ele diz: vinde todos que estáis cansados e oprimidos, assim, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como? Com o perdão. O perdão traz alívio ao coração. O perdão liberta. O perdão transforma. O perdão traz refrigério para a alma. É por isso que Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz caminhar para os verdes pastos, refrigera a minha alma. Tem gente que está com a alma agastada. Muitas vezes os desertos que nós passamos é Deus descortinando o nosso coração, para mostrar para nós mesmos que tem lá dentro. Deuteronômio 8, do 2 ao 6, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Oh, queridos, Deus nos ama. Quando entramos no deserto, é consequência de coisas escondidas no nosso coração, desejos pecaminosos que estão na fase da concepção, ou seja, na gestação da alma. Está na gestação, mas não precisa conceber. Esse é o único aborto que nós devemos fazer: abortar toda a armadilha astuta de Satanás, de pecado, para destruir nossa casa, para destruir nossa vida, para destruir nossa comunhão com Deus. Eu não conheço uma pessoa nesses 34 anos que prega o Evangelho. Eu não conheço uma pessoa que tenha se afastado da casa de Deus, que tenha se afastado da presença de Deus, que é feliz. Não tem nenhuma pessoa que pode dizer: agora eu saí da presença de Deus e estou feliz. Todos, sem exceção, têm vontade de voltar, mas não tem forças. Já tentaram tantas vezes. Alguns têm até vergonha de vir ao altar,
Mas você tem a chave que abre o coração de Deus. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração arrependido. Salmo 51, 17. O Senhor diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Deus não despreza um coração contrito. Quando nos arrependemos sinceramente, o coração de Deus não resiste, se abre para nós. Foi isso que Jesus falou na parábola do filho pródigo. Aquele moço sai da casa dos pais e vai fazer tudo que a alma dele desejava. Tudo. Uma vez eu orava por uma moça aqui em Manaus, para libertá-la de um espírito, e dava trabalho, irmãos, era muito demônio, passava às vezes tempo libertando ela ficava bem, ela ia embora, passava uma semana, duas, ela aparecia de novo, cheia de demônio outra vez, e a gente tinha trabalho com ela de novo. Ela queria se jogar na frente de um carro, na frente de um ônibus, era uma luta. Aí depois, ela conversando com o pastor: sabe por que você não se liberta? Ela disse: por quê? Ele disse: porque você gosta do mundo, você ama as coisas que estão lá fora. E ela disse: é verdade, eu venho aqui porque minha alma está angustiada, porque eu estou sofrendo, mas quando eu saio daqui, que os demônios saem, eu vou atrás deles de novo, eu vou atrás do pecado, eu vou atrás. Que coisa triste. Eu não sei que fim levou essa moça, mas ela não se libertou, não enquanto nos procurou, porque o amor ao pecado não tem arrependimento. O filho pródigo, ele andou por tudo quanto foi canto, ele foi para tudo quanto foi lugar, mas chegou um momento que ele caiu em si. Aí ele parou e pensou assim: que vida é essa que eu estou levando? Distante de Deus, para quê? Eu perdi tudo. E ele foi tão sincero que ele não voltou para casa dizendo: pai, eu quero voltar a ser seu filho, eu quero de novo tudo outra vez. Não, ele volta para casa, se humilha e diz: pai, a única coisa que eu quero é que o Senhor me perdoe, eu não mereço nada mais, me aceita como um dos seus empregados, pai. Isso se chama arrependimento. Remorso é pelas coisas que perdeu, arrependimento é por ter ferido o coração do pai, por ter entristecido o coração do pai. Quando Davi pecou, o profeta disse para ele assim: você deu ocasião aos inimigos de Deus que blasfemem na face de Deus. Porque assim como Deus olhou para Satanás e disse: Satanás, viste o meu servo Jó? E o diabo disse: também, só dá tudo para ele, ele tem tudo, ele é rico, ele tem muitos filhos, ele tem família, ele tem saúde, assim é fácil te amar. Aí Deus disse: não, Jó não é assim não. Aí o diabo, como sempre, sendo o diabo, disse: tira dele as coisas que o Senhor deu para ele. Aí Deus olhou assim e disse: Satanás, eu acredito em Jó, pode tirar, mas não toque na alma dele. Satanás não perdeu tempo, irmãos. Num dia deixou Jó pobre. Jó era muito rico, mas num dia deixou Jó pobre. O que Jó fez de errado? Diga: nada. Apenas Deus confiou nele.
Satanás tocou na saúde dele, matou os filhos dele, Jó permaneceu. O diabo não blasfemou na face de Deus por causa de Jó, mas por causa de Davi sim. Deus acreditava em Davi também. Eu não sei se teve essa reunião no céu acerca de Davi, mas sei que acreditava, porque o profeta disse: tu deu ocasião aos inimigos de Deus que blasfemassem na face de Deus. Mas Davi vai e se arrepende. Salmo 51 fala disso. Quando ele diz: eu fui formado em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, meu pecado é grande. Davi se converte, mesmo depois de já ter tanta comunhão com Deus, ele volta para a presença de Deus. Ele passa as consequências, mas ele encontra o coração de Deus aberto de novo. Eu quero te dizer que todas as vezes que nos arrependemos, a porta do coração de Deus se abre, e quando ela se abre, tudo o que precisamos, Deus nos dá e faz por nós. Porque de que adianta você ter tudo, se o coração de Deus estiver fechado para você? De que adianta você ter emprego, ter família, conquistar todas essas portas que temos falado aqui, e no dia do Senhor você ouvir aquilo que as 5 virgens loucas que Jesus falou, ou vão ouvir? Ele disse que tinham 10 virgens, representa a igreja, 5 prudentes, 5 loucas. As 5 prudentes guardavam o azeite, guardava a santidade. As outras não, viveram de qualquer jeito. Ele não vai voltar agora não, ele vai demorar. Quando vê a notícia: eis aí o noivo, elas correram para comprar azeite. Só que quando voltaram, a porta da graça estava fechada, e elas ouviram a dura palavra: a porta da graça se fechou, não vos conheço. Porque o coração de Deus estava fechado para elas, por falta de arrependimento. Hoje, queridos, como seu pastor, como seu amigo, como seu pai na fé, como seu sacerdote, eu queria que você abrisse essa porta do coração de Deus, através do arrependimento. Os 2 domingos passados nós demos 7 passos, profetizando. Hoje é diferente. Hoje, se você tiver coragem, você vai fazer diferente. Hoje, eu quero convidar você a arrepender-se. Não vou chamar você no altar não, porque não vai dar para todo mundo chegar aqui pertinho. Como é que eu faço todos os dias? Eu dobro o meu joelho diante do meu Deus e digo: Pai, me perdoe dos maus pensamentos, das más atitudes, dos maus desejos do coração. Se tem alguma coisa que no dia aconteceu, que eu sei que entristeceu a Deus, eu digo: me perdoe disso, Senhor. Porque a gente é humano, irmãos. Eu me irrito, eu me iro. Normal. Mas a gente não pode ficar longe da presença. Aí eu dobro o meu joelho, e antes de orar por vocês, antes de orar pelo Brasil, eu peço perdão pela igreja, peço perdão pela nação, me arrependo diante do Senhor. E hoje eu queria te convocar a fazer algo que há muito tempo a gente não faz: dobrar os joelhos, toda a igreja, e pedir perdão a Deus. Pedir perdão das coisas que só você sabe que precisam ser perdoadas. Pedir perdão pela fraqueza, pedir perdão pelos momentos de muita ira, pelas palavras que saiu da boca,
e que feriu, ou que te até auto amaldiçoou, pedir perdão a Deus, se arrepender e tomar o jugo e o fardo do Senhor, que Ele diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Amém? Quantos estão dispostos a fazer isso nessa noite? Arrependimento. Então vamos fazer alguns minutos de oração com os nossos joelhos dobrados. Acha um lugar para você se ajoelhar.